Cada um de nós estamos com a tua palavra aberta. Dirija-nos, ensina-nos o caminho da salvação e da verdade, porque queremos sair daqui hoje edificados pela tua palavra, e quem crê diga amém e graças a Deus. Apocalipse 3,14, carta à igreja em Laodiceia. Você sabe que foram escritas 7 cartas, não sei se você tem conhecimento, mas foram escritas 7 cartas. Cada carta dessa foi escrita a uma igreja que hoje representa alguém dentro da igreja do Senhor Jesus. Então, eu queria que você prestasse muita atenção nessa palavra, porque ela fala sobre a importância de estarmos decididos a seguir Jesus até o final da nossa vida. Amém? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. De quem? Ele está explicando quem está escrevendo. Quem é o princípio da criação de Deus? É o Senhor Jesus. Então, quem está escrevendo estas cartas não é um profeta. Quem está escrevendo esta carta é o próprio Senhor Jesus, orientando a sua igreja. E você sabe que a palavra de Deus, mesmo escrita há tantos anos atrás, ela é tão real nos dias de hoje. Então ele diz assim para a igreja: conheço as tuas o quê? Obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Olha só, o Senhor está dizendo aqui: conheço as tuas obras. Primeiro, Deus está dizendo: eu sei o que você faz, eu sei quem você é. Não adianta você se esconder atrás de uma capa, como disse a senhora no testemunho. Eu ia trabalhar para as pessoas do trabalho, eu era uma, mas só eu sabia o que eu estava vivendo, aquele turbilhão de pensamentos. E assim é Deus. Deus, ele nos conhece não por aquilo que queremos que as pessoas nos conheçam. Por exemplo, não sei se você percebe, mas eu estava vendo um estudo esses dias que a maioria das pessoas depressivas são os comediantes do país. Pessoas que fazem outros sorrirem estão tristes, na verdade, por dentro. Quem já ouviu essa notícia por aí? Esses dias mesmo, um dos maiores comediantes do país, né, um homem muito famoso na internet, pegou e teve que se internar num hospital psiquiátrico por causa da tristeza, da angústia, da depressão que ele está por dentro e fazendo os outros sorrirem. O Senhor está dizendo que o que importa não é o exterior, mas Ele nos conhece pelo lado de dentro. Então, primeira coisa, já se desarme hoje. Não chegue aqui agora para Deus, sabe, Senhor, eu tenho erros, mas o Senhor entende. Não, o Senhor sabe que eu sou assim, porque nós precisamos entender que para Deus não há segredos. Amém, igreja? Para Deus não existe confidências que Ele não sabe. Ele te conhece no íntimo, Ele sabe de tudo. Ele começa dizendo: eu sei, Tiago, Maria, Joana, Carlos, eu sei quem você é. E aqui ele faz uma observação: quem deras fosse frio ou quente. Ou seja, mas ele está falando de alguém que é meio termo. E é isso que incomoda o Senhor. Porque ele diz: quem deras fosse frio. Deixa eu dar uma observância sobre o que é ser uma pessoa fria. O frio é aquele que já decidiu que não quer nada com quem? Com Deus. Ele já decidiu. Mas olha só, ele está decidido. Não quero, não vou para a igreja,
não quero servir o Senhor, isso aí não é para mim. Mas ele está decidido. Ele tem a chance de escolher o Senhor, mas ele escolheu o que não quer. E ele disse: quem deras fosse quente. Porque Deus, Ele deseja que nós não sejamos outra coisa senão quente. Diga glória a Deus. Por quê? Porque o quente, ele é totalmente diferente. O quente, ele adora. O quente, ele supera. O quente suporta a prova. O quente passa pelas lutas dando glória a Deus. O quente mantém seus olhos em Jesus e não nos defeitos. Quem entende isso que eu estou falando? O quente, quando vem uma notícia ruim ou que tenta parar a fé dele, ele já rebate, ele diz: olha, eu não quero nem saber, meus olhos estão postos em Jesus, porque você sabe que o diabo vai trabalhar a vida inteira para tirar você da presença de Deus. Sim ou não? Quem tem consciência que o diabo não quer você aqui? Quem tem consciência disso? Então ele vai tentar fazer de tudo para que você desista. Mas o Senhor não está falando do quente e nem do frio, porque ele disse: quem deras fosse frio e quem deras fosse. Ele está falando de quê? Do morno, porque aquilo que não é nem frio e nem quente, está no meio, ele é o quê? Porque ele não decide. Ele não decide se quer ficar frio e não decide se quer ser o quê? Então ele vem para a igreja, mas ele fica em cima do muro. Ele gosta do louvor, ele quer o céu, mas sem desprezar as coisas do mundo. E a Bíblia diz que o Senhor falou assim: ninguém pode servir dois senhores, ou agrada um e aborrece o outro, ou agrada o outro e aborrece o outro. Só dá para agradar um. A Bíblia também fala que quando eu sou amigo de Deus, eu sou inimigo de quem? Do mundo. Não é das pessoas, mas dos prazeres que esse mundo tem, que desagrada a quem? A Deus. Quem consegue entender? Então hoje, na igreja, né? Porque muitas igrejas só querem ter quantidades de pessoas. Então a gente não vai pegar pesado nesse âmbito, não vamos falar tanto do pecado, não vamos falar tanto, né, para a gente não perder, não. E acaba se tendo dentro da igreja pessoas mornas que estão servindo a Deus supostamente, porque o frio decidiu que não, mas ela anda com a Bíblia. O morno anda com a Bíblia. O morno parece que é alguém fervoroso. O morno parece alguém que é crente de verdade. Mas quando chega a hora da prova, a hora do vamos ver, ele pula o quê? Fora, ele pula fora. Porque ele não está decidido. Quem está decidido é como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vem cá, vocês não vão se dobrar, não? Não. E quem é que vai te livrar da minha mão? Foi isso aí. Eu não preciso falar nada, não. Então eu vou jogar vocês. Pode jogar. Vocês vão morrer? Vamos morrer. Se ele quiser que a gente morre, a gente morre. Se ele não quiser, você vai ver o que ele vai fazer. Então prepara a fornalha. Acende 7 vezes mais, 70 vezes mais. Pode acender. Aí os homens que foram jogar eram frios, morreram queimados. Sim ou não? Mas aqueles que eram quentes, passeavam aonde? Passeavam aonde? Passeavam no fogo, e a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça ou de pelo queimado esteve nas suas roupas ou nos seus cabelos e seus pelos, porque Deus o guardava e colocava a mão. É isso. Então, essa manhã, Deus quer saber de você. E aí, até quando? Vai ficar me paquerando? Bora casar?
Vamos parar de enrolar o Senhor e vamos batizar? Vamos levar a sério a coisa do Senhor Jesus? Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando com a igreja? Porque o tempo se aproxima. Quem entende o que o Senhor está falando com a igreja? Não é isso que no final das cartas fala? Quem tem ouvidos, ouça. Então ouve. Ei, vamos parar de ficar morno dentro da igreja, porque Deus não suporta isso. Deus fala, poxa, eu faço de tudo para ele, eu faço de tudo para ela, já dei sinais, já mostrei milagres, e ela continua morna. Quem aqui quer ser quente, pegando fogo mesmo? Você disse, vamos fazer isso hoje ou não? Aí ele diz assim, ó, então isso aqui não vai ser para nós, isso aí é só para quem não decidir. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe quando é que alguém vomita? Quando algo na barriga está fazendo o quê? Mal. Então, é isso que eu não posso ser um obreiro morno, um pastor morno, um membro morno, não importa o título que você tenha, se você sabe, não estamos falando de religião, você não pode ter um relacionamento com Deus meia boca, não. Você não pode ter um relacionamento com Deus morno, não. O seu relacionamento com Deus tem que estar pegando fogo todo o tempo. Quem está entendendo? Porque Deus é fogo. Fala assim, Deus é fogo. Mas não é um fogo que destrói, é um fogo que purifica. Ele disse que o fogo, não sei se você já leu lá, Coríntios ou Romanos, que fala que o feno é provado no fogo, a palha é provada no fogo, as pedras preciosas são provadas no fogo, mas o ouro, quanto mais você queima, mais puro ele fica. Eu quero dizer que você é um ouro para o Senhor Jesus. Você é precioso. Por isso cada culto que nós viemos, pense, cada reunião que nós viemos, cada culto que nós viemos, o que a gente pede para vir sobre nós? O Espírito, que quando vem derrama línguas repartidas em forma de quê? De fogo. O Espírito Santo é o fogo dentro de nós, é a chama acesa de Deus dentro de nós. Então esse fogo está sempre nos mantendo na alerta, vivo. Quando o diabo quer colocar dúvida, o Espírito Santo lá dentro de você te chacoalha e fala, ó, esse lado é do diabo. É ou não é verdade? Fala ou não fala? Tem gente que às vezes cai sabendo que vai cair porque não ouviu a voz do Espírito, mas o Espírito Santo te alertou, te avisou, te orientou. É que às vezes de vez em quando a gente quer ensinar a Deus. Conselho do Senhor para nós. Quem quer ser quente aqui? Fala para a pessoa do lado, e aí, morno ou quente? Pergunta aí para ela aí. E aí? Pastora Janaína, morno ou quente? Bispo Michel, morno ou quente? Quem quer ser morno? Eu, hein? É só para descontrair, eu já sei, isso é brincadeira. Aí, você sabe que a pastora Janaína lá atrás puxa minha orelha, né? Fala, para de brincar, rapaz. Gente, é meu jeito. Vai. 18. Conselho do Senhor. Para quem quer ser quente, aconselho que de mim compres o quê? Ouro refinado pelo fogo, para te enriquecer. Tem gente que lê isso aqui e acha que Deus está falando de prosperidade. Aconselho que de mim compres ouro refinado para enriquecer. Tem gente que acha que o Senhor está falando de dinheiro. O Senhor está falando de vida espiritual, porque não tem tesouro maior do que você ter vida com Deus. Meu irmão, rico para Deus rico para Deus tem nada a ver com dinheiro. Você pode ter milhões, se você não tem relacionamento com Deus, você vai ver como é a visão espiritual para o mundo.
sujeito, né, o Elon Musk, os bilionários do mundo que fala, meu Deus, o cara tem dinheiro. É ou não é verdade? Eles são ricos. Para Deus não. Para Deus, irmão, no último dia, no juízo final, quando a gente tem que sentar assim no troninho, falar com o papai e ele julgar as nossas vidas, ele não vai querer saber quanto dinheiro você teve. Ele vai querer saber como você viveu, como você aproveitou cada presente, cada minuto que ele deu na sua vida. Eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir. Nós ficamos assim. Eu tenho 40 anos. A Bíblia não ensina sobre isso. A Bíblia nos ensina a contar nossos dias. Nós temos muito tempo que Deus já nos deu de vida, e temos que ser gratos e saber, eu estou aproveitando a vida que Deus está me dando, eu estou usando da vida que Deus está me dando para servir o próximo, para ser bênção na vida das pessoas, para ser luz como Ele mandou, para ser sal como Ele mandou. Quem está entendendo? Não estou desmotivando ninguém a não buscar uma vida de qualidade. Eu estou fazendo isso? Não. Mas eu quero que você saiba que tudo que você acumula, nem seu não é. E quando você morrer, no próprio velório vão estar perguntando, vai ficar para quem? Sim ou não? É ou não é? Por isso que tem as orientações. Quando a pessoa já está morrendo, é melhor a gente fazer o inventário da mãe, é melhor a gente fazer o inventário não sei de quem. Já tem gente de... A pessoa nem morreu, já tem gente de olho no que é dela. Está vendo? Deixa eu falar uma coisa. Não há nada de errado você ter propriedades, desde que você tenha pelo menos uma casa no céu escrita com o seu nome, dizendo, o meu nome está reservado lá na glória. Vamos lá, quem quer ser quente? Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para ti. Ele está falando de roupa. Ele está falando de roupa. Ele não está falando nem de ouro e nem de roupa. Ele está falando de misericórdia. Ele está falando da sua alma. Como é que está o seu coração? Adquira vestes brancas. Ele está dizendo, purifica a sua alma. Gente, nós sabemos que o pecado mancha a alma. Se não for o sangue de Jesus, né? Esses dias minha esposa, eu fui comer com ela uma macarronada que ela faz de excelência. Aliás, um dia que você quiser comer uma macarronada top, pede para a pastora Janaína fazer, que é a melhor que existe. Só que eu tenho um problema. Eu acho que por causa da barriga, quando eu como assim, cai, em vez de cair no chão, cai na... Aí manchou a roupa, porque o molho mancha, não mancha? Manchou a camisa. Aí daqui a pouco ela foi lavar a camisa. Aí ela, lavando, não saía. Ela colocou uma coisa chamada alvejante. Vou dar marca, né? Porque não precisa falar de marca. Mas você sabe o que é um alvejante, sim ou não? Alvejante é para tirar o quê? E você sabe qual é o alvejante da nossa alma? O sangue que verteu na cruz. Esse sangue que verteu na cruz purifica qualquer um de nós dos nossos pecados. Não há nada mais precioso do que receber Jesus como seu único Senhor e o seu. Fique quente, porque o quente recebe misericórdia. O quente recebe o ouro de Deus. Aí ele diz assim, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Você sabe o que é esse colírio? Vê o quê? Vê a manifestação de Deus, vê a glória de Deus. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais passou num pensamento humano
o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus, ou seja, para aqueles que são quentes. Irmão, se você decidir ser quente, se você sair de cima do muro, se você falar, chega, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ser um homem de Deus, eu não quero só estar na igreja, não, está na hora de eu tomar uma decisão, de pegar firme, de me dedicar, não é de religião, de trocar de igreja, mas de, você entende, tem horas que o Espírito Santo fala, bora, e Ele está falando hoje, eu vou enriquecer você, com o ouro, com a riqueza mais importante que existe, porque eu vou encher seu coração do Espírito Santo, de unção, de fé. Eu vou pôr na sua mão poder para ajudar as pessoas. Eu vou pôr na tua boca palavras para curar pessoas. Eu vou vestir você com uma veste que vai tampar toda aquela vergonha que você já passou um dia na vida. E eu vou fazer você ver o que só os quentes podem ver. Sabe o que só o quente pode ver? Um dia, face a face, o Senhor Jesus do seu lado, dizendo, filho, pode entrar, porque o seu nome está aqui escrito no livro da vida. Aleluia. Então, não fique triste quando o Senhor puxar a sua orelha. Não fique triste quando a palavra não for uma palavra que você talvez queria ouvir, de ânimo, no sentido, você vai ganhar o mundo. Do que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Tem dias que a palavra é essa sim. Tem dia que o Senhor está dizendo, vamos vencer os midianitas, vamos derrubar as muralhas, vamos derrubar o gigante. Sim, porque o Senhor quer que você avance, o Senhor quer que você tenha uma vida de bênção. Mas tem dias que Deus senta com seus filhos e Ele tem que puxar as nossas o quê? Porque tem gente que orava e já não está orando. Tem gente que já está voltando a começar a paquerar o mundo de novo. E o Senhor, ei! Quem está entendendo o que eu estou falando? Você entende, gente? Essa linguagem que eu estou colocando, consegue entender? Porque às vezes a nossa carne ela nos trapaceia, é ou não é verdade? Essa carne que a gente vive, de vez em quando quer botar as perninhas de fora e quer aparecer, e de vez em quando a gente tem que pegar, ei, volta para o lugar, fica na sua, porque nós servimos um Deus vivo. Então o Espírito Santo repreende, mas Ele só repreende quem é quente, quem ama. Você quer ser morno ou quente? Quem quer ser quente aí? Continua, para a gente terminar. Ele disse, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha que conselho lindo. Parece um pai. Quem é pai e mãe aqui? Quem você já teve que uma vez sentar e dar uma chamada no seu filho? Faz assim, porque estava demais. Tem horas que Deus tem que chamar a gente e falar, ei, papai está falando com você, arrepende, muda. Você pois zeloso, porque eu quero fazer coisas grandes na sua vida. Mas eu pergunto, as bênçãos de Deus é para todo mundo? É para o frio? É para o morno? É para quem? Ou seja, então todo mundo pode, mas se a pessoa for quente, ela recebe. Se ela for morno ou fria, ela fica sem receber o que Deus tem de maravilhoso para a vida dela. Quem quer receber coisas muito grandes na sua vida? Ei, bora ficar quente, bora tomar uma decisão. Se tem ainda alguma coisa que ainda está te prendendo nesse mundo, bora quebrar hoje, falar, Senhor, se eu não estou conseguindo, o Senhor me ajuda, mas eu quero pegar firme, eu quero ser de Deus de verdade. Ele disse assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Entendeu? Aí
A festa só vem depois que você ficou o quê? Quente. Mas se você ficar quente, ele vai bater na sua porta. Se você abrir, ele diz: bora. Agora dá para a gente viver em comunhão juntos. Porque não existe comunhão entre trevas e luz. Sim, sim. Não, não. Ou é, ou não é. E você, é ou não é? Você, não sei, não posso responder por você. Eu sou ou não sou? Você não pode responder por mim. Ah, mas o senhor é bispo. Ih, tem um monte de bispo que diz que é e não é. Posso falar ou não posso? Tem um monte de obreiro que diz que é e não é. Porque está escrito também que naquele dia, aqui ele está dizendo que a gente vai entrar, mas está dizendo na Bíblia que naquele dia vão bater na porta e vão dizer: Senhor, o Senhor vai dizer: ei, não te, porque eram mornos e não quente. Você quer ser morno ou quente? Quem quer ser quente? Para encerrar, ele diz que o quente é o vencedor. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando hoje nesta igreja. Diga glória a Deus. E se você crê, pega a visão. Seja quente, pegue fogo, se converta, aceite a Jesus, se arrependa, mude, se converta, faz o que tem que ser feito, porque Deus está esperando você e está preparando coisas grandes. Quem quer Jesus na sua vida? Vamos buscar o Espírito Santo, porque é Ele que vem e modifica todos nós. Põe a mão no seu coração, fique de pé, põe a mão no seu coração e busque a presença do Senhor.